Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio Show Sedentarismo. Eu, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, junto com Andressa Barros Silva, que é profissional de educação física e nutricionista, e Daniela de Oliveira, que é psicóloga, vamos falar hoje sobre o tema adolescente e o sedentarismo. Esse tema é muito pertinente porque uma consequência da pandemia foi o aumento do sedentarismo entre os adolescentes, que já são mais sedentários do que a maior parte das outras fases da vida. O sedentarismo é um pouco acentuado entre os adolescentes por questões muito naturais. Os adolescentes costumam ter vergonha do corpo, vão ficando mais tímidos, tendem a isolar, ficar mais isolados, enfim. Por isso, o tema que nós vamos tratar hoje, eu e minhas colegas, é este. Pois bem, se os adolescentes já ficavam muito no computador, no videogame ou nas redes sociais, o advento da pandemia fez com que eles ficassem ainda mais e, consequentemente, se movimentando menos e, por ansiedade, comendo mais, engordaram mais do que a média. Pacientes que antes eram magros foram encontrados um pouco mais acima do peso, segundo algumas matérias tantas abundantes na imprensa, na internet, enfim. Vale destacar que existe uma especialidade que cuida dos adolescentes, é o médico ebiatra. Vamos passar a palavra para as minhas colegas para a gente trocar um pouco de informação a respeito. Bom, Gui, eu vou falar aqui da parte de psicologia, né? Eu acho que a adolescência é esse período de muita transição, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo no adolescente, né? São as mudanças corporais, as mudanças psicológicas, as mudanças nos grupos, né, as mudanças de interesses, as mudanças hormonais, né, que vão seguindo e que vão, eu acho que encadeando tudo isso também. Então, é um momento de muita expansão. Então, a adolescência é aquela fase que as coisas estão se expandindo e que também, como você falou, tem muita mudança corporal. E essas transições, né, vão criando lugares muitas vezes confusos para o próprio adolescente, ou também uma necessidade muito grande de afirmação no mundo, né? Então a adolescência é esse período em que o adolescente, em que a gente vai se diferenciar dos nossos pais, né? A gente vai se diferenciar da nossa casa, a gente vai tentar se diferenciar para encontrar o nosso próprio lugar, para encontrar a nossa própria voz, né? E muitas vezes isso passa pelo lugar também de me conhecer, né? Diferenciar também significa, então, encontrar o meu grupo. E quando esse grupo não é um grupo que faz atividade física, que pratica atividade física, então eu também vou me adaptar ao meu grupo, não vou praticar, né? Então acho que tem esse lugar da atividade física, esse contato com o próprio corpo, esse contato com uma estrutura, né? Com algo que vai ser muito mais rígido, vamos dizer assim, que tem uma estruturação maior. Às vezes para o adolescente fica um tanto mais difícil, porque é essa fase em que ele não está com tanta estrutura mesmo, né? As estruturas estão mudando. Então, assim, o adolescente, principalmente essa adolescência, é a fase de experimentação mesmo, né? Então, acho que na adolescência, quanto mais esportes a pessoa puder experimentar, quanto mais atividades físicas, né, diferentes a pessoa puder experimentar, melhor. Concordo com a Dani. É a fase são mais descobertas e também a fase que você quer ser mais do contra. Então, existem aqueles pais, que eu até tenho 2 alunas, existem aqueles pais que
estimulam, ajudando, pagando uma aula personalizada para que a adolescente faça o adolescente, né, faça alguma coisa, mesmo que em casa, porque aí não tem influência dos amigos, rindo, tirando sarro, brincando, alguma coisa do tipo, que normalmente atrapalha o processo de aprendizagem, inclusive, né, mesmo que seja aprendizagem motora, estamos falando que a gente também ensina aqui, educador físico, e a parte de alimentação é aquela também da de nutrição um pouco mais complicada, porque o pessoal sai em bando e vai comer sempre naqueles mesmos lugares, que são os lugares das tralhas, das coisas que não são saudáveis, dos fast foods da vida. E aí é um processo um pouco mais difícil, daí o estímulo é importante o estímulo ser ainda maior, né, dos pais, para que haja atividade física de todos os modos possível, os pais levarem também para um parque no fim de semana, alguma atividade que seja em grupo, se tiver algum evento com a família, né, fazer junto, e o estímulo dos pais é sempre muito importante. E não, jamais, eu acho que cobrando, né, oferecendo a opção e dando escolhas, isso é importante. Talvez fique mais claro para as pessoas que ouvem o podcast Show Sedentarismo por que a gente gosta tanto de ter a presença da Dani, que é psicóloga. Porque falar de treino é mais fácil do que do aspecto comportamental. Vou falar o que me compete mais aqui, que é a parte do treinamento. O adolescente pode fazer qualquer modalidade, pode fazer musculação, pode fazer musculação. Claro que depende da carga, depende do como, a intensidade, pode correr na esteira. De um modo geral, eles não gostam tanto. Hoje em dia até que tem mudado um pouco isso. A Dani foi uma adolescente muito ativa porque foi atleta, eu fui um adolescente muito ativo porque fui atleta, então tinha uma rotina diária de prática de atividade física, de segunda a sábado. No entanto, quando a gente vence a vergonha do corpo, a timidez, os jovens que são praticantes de atividade física, de um modo geral, eles não estão isolados, eles estão em grupo, porque o adolescente gosta de estar em bando, de ir ganhando autonomia. É claro que quando o pai é muito ativo ou a mãe é muito ativa, muda radicalmente a relação da atividade física no aspecto afetivo da criança. Olha a psicologia aqui outra vez. Acho que eu já disse mais de uma vez aqui, de uma foto, minha filha com 2 para 3 ou 3 anos, disse que queria correr com o iPad, que queria correr com MP3 no braço, porque ela via a mamãe fazendo a mesma coisa. E ela quis ir correr. Demorou 3 minutos de atividade, mas para ela aquilo era um momento de valor. Algumas academias, para ajudar isso, têm inclusive feito planos especiais para adolescentes, planos mais baratos para incentivar os pais a matricular os adolescentes. E outra dica final da educação física aqui, da minha parte dessa participação, é que mude de modalidade, experimente modalidade. Por que não fazer jiu-jitsu? É muito legal, o judô, as artes marciais, os esportes coletivos, são tantas opções que certamente em algum momento você vai formar amigos que vão te fazer querer ir para lá. É importante, né, Gui, a gente poder falar, eu pego aí seu exemplo, né, a gente foi atleta, a gente treinava todo dia, tínhamos o nosso grupo ali de pertença, né, algo muito forte que eu acho que vai criando no esporte, né, em que a gente se une muito e ao mesmo tempo isso não nos livra, né, entre aspas, isso também não deixa de acontecer, né, esse fenômeno dessa estranheza do corpo que está em mudança, de falar, putz, gosto, não gosto, de tentar se esconder um tanto, mesmo que a gente trabalhe com o corpo, né, então que é algo muito típico da adolescência, né. E também essa parte de explorar o próprio corpo dentro da própria sexualidade, enfim, eu acho que o esporte ele vai ajudando muito, né, em todos os aspectos desse conhecimento corporal, desse autoconhecimento, né, e isso que você falou é extremamente importante, a questão do exemplo, de ter os pais ou uma figura, né, de exemplo, assim.
E talvez pra gente que foi atleta, né, os nossos técnicos tenham marcado bastante a nossa vida, até pelo grau de convivência, o quanto nos ensinaram em questão de valores, né? Então eu acho que o esporte tem isso também, né? O educador físico, eu acho esse papel tão fundamental, né? Eu falo que o meu técnico até hoje, quando eu vou para Goiânia, eu converso, a gente senta para conversar, né? Até hoje a gente bate altas conversas e são sempre conversas que me fazem repensar um tanto a vida. Então eu falo que é algo que ele faz, ele nem se esforça, assim, é um educador mesmo, né? Então, quantas vezes o profissional de educação física pode ter esse papel da educação também, de colaborar para construir um ser humano, né? O que vocês falaram parece ser muito assim real e me lembro como se fosse ontem. Eu não escolhi fazer educação física à toa. Na época que eu era adolescente, eu admirava como se fosse Deus na Terra e ela uma deusa, uma professora de educação física. E eu queria ir para as aulas de educação física mesmo com crise de bronquite. Tamanho o meu amor e minha paixão pelo negócio. Se eu pudesse, eu frequentava mais algum outro lugar, esportes, mas eu não tinha condição, a família não tinha condição financeira. E para quem tem, para quem consegue, eu acho que é um estímulo excelente e que todos deveriam fazer e seguir. Porque essa parte ativa na fase da adolescência, com os amigos ou sem, as crianças podem, né, os adolescentes podem ser diferentes uns dos outros, vai estimular até uma alimentação melhor, porque as pessoas não acreditavam o quanto que eu comia naquela época, e aquilo era tudo energia utilizada. Agora, se o oposto for, né, a pessoa adolescente não fizer atividade, a alimentação vai ser, o corpo vai pedir mais das outras tranqueiras, daquelas tralhas que a gente fala aqui bem assim negativamente a respeito. Então, uma coisa está sempre conectada à outra. O corpo, quando ele se exercita, ele pede para o cérebro, ele exige uma base de nutrientes e de alimento saudável. Então, não preciso nem dizer nada, né? Uma coisa puxa a outra e a atividade é necessária para que a alimentação venha logo atrás. Assim como cada tipo de personalidade tem uma preferência por determinado gênero de filme, os adolescentes costumam se dar melhor ou pior com modalidades que vão mais ao encontro das suas personalidades, do seu jeito de ser. Muitas vezes a modalidade pode ser escolhida pelos pais ou pelo responsável, quando não é o pai que é o incentivador, quem proporciona isso, às vezes é avô, avó, hoje em dia isso é mais comum do que antes. Exatamente aquilo que a criança ou o adolescente, no caso aqui, mais precisa. Exemplo bem concreto. Um pré-adolescente muito tímido e inseguro que sofre bullying na escola. Praticar uma luta vai ser muito provavelmente motivante para ele. Aprender uma ferramenta, entre aspas, para se defender, que na verdade, no final das contas, com um bom professor, um bom sensei, vai ensinar que quem luta não briga, e ele vai conhecer uma turma bacana, vai ter mais autoconfiança e consequentemente vai elevar a autoestima. Às vezes uma modalidade que faça emagrecer alguém que está um pouco acima do peso vai ser a modalidade que mais vai precisar, e claro que o professor vai fazer a maior diferença. Pense aí num professor que marcou a sua vida. Pronto, não era só o mais bonzinho, talvez fosse aquele que exigisse mais de você, mas certamente era o que falava mais a sua língua na época. Por isso, vale prestar muita atenção, muito mais no professor do que na modalidade.